Fala galera, David, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, quero agradecer e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Dando continuidade sobre o nosso assunto de generics, a gente vai começar a falar sobre wildcards, que é o caractere coringa. Mas antes de falarmos sobre o caractere coringa, né, a gente precisa entender um pouquinho por que o caractere coringa é necessário. E isso vai envolver bastante conceitos de orientação a objetos. Se você não pegou bem, é uma boa hora para você voltar lá e assistir mais ou menos algumas aulas de orientação a objetos, principalmente a parte de polimorfismo. Bom, vamos lá. Wildcard, teste 01. Bom, antes de começarmos a trabalhar na classe wildcard, vamos criar três classes. A primeira vai ser uma classe abstrata. Vamos colocar aqui abstract class. Vamos chamar ela de animal, ou animal. E a gente vai ter o método public abstract void. Vamos imaginar que, por exemplo, estamos trabalhando numa clínica veterinária, um pet shop, e você tem consulta. Então, basicamente, nós estamos definindo uma classe abstrata animal com o método abstrato também consulta. Significa que quando nós criarmos algumas classes, por exemplo, eu vou criar aqui uma classe cachorro que estende classe animal e, obrigatoriamente, né, Alt Enter, implementa o método consulta e vamos colocar somente um salt consultando doguinho. E class gato extends animal, Alt Enter, salt consultando gato. Beleza. Aí a gente vai agora para a nossa classe wildcard. Bom, vamos imaginar que nós temos um método onde você vai receber todos os tipos de animais. Mas esse método ele se comporta de formas diferentes baseadas se você está trabalhando com arrays ou com listas. Então, por exemplo, imagina que a gente quer um método aqui, private static void print all, print consulta. E nós vamos começar falando, olha, eu só quero imprimir a consulta, significa que, como nós já vimos na aula de polimorfismo, que nós podemos trabalhar com um objeto do tipo mais genérico, que é nesse caso animal. E a gente faz um for aqui, você pode chamar até a variável animals, Alt Enter, truth local variable, nope, Alt Enter, iterate. Animal.consulta. Então, basicamente, o que nós fizemos aqui, na verdade é void, não pode ter o system.println. Deixa só assim. Bom, então como você pode ver, nós temos aqui um método print consulta que recebe um array de animais. Nós só estamos chamando aqui o nosso for. E agora nós vamos voltar para o nosso método wildcard test01 e nós vamos criar dois arrays. O primeiro array é um array de cachorro, né? E nós podemos criar diretamente o array inline através dessa sintaxe, né? Nós temos new cachorro e nós podemos até criar outro. Vamos colocar dois objetos do tipo cachorro aqui dentro desse array e a mesma coisa para gato. Array de gato, gatos, recebe new gato, vírgula, new gato. Bom, basicamente então nós temos dois arrays, cachorro e gato. Estamos colocando dentro do cachorro dois objetos do tipo cachorro e dentro de gato dois objetos do tipo gato. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o método consulta, print consulta, e vou passar aqui o nosso array de cachorros. E vou chamar novamente e vou chamar o método passando agora o array de gatos. Então, Ctrl Shift F10. E como você pode ver, esse código funciona normalmente. Por que esse código funciona normalmente? Porque o Java sabe, né,
principalmente para os arrays, né, em tempo de execução, qual é o tipo de objeto que você está trabalhando. Então, quando você cria um array de cachorro, ele sabe que é o array de cachorro. Quando cria um array de animal, ele sabe que é o array de animal. E ele sabe, dentro do array também, o que nós temos em tempo de execução. Como assim ele sabe o que nós temos? Imagina, né, que nós temos aqui dentro desse print consulta, nós temos um array de animais, certo? Aí a gente não sabe, por exemplo, o que está vindo. A gente sabe que é um array de animais, mas a gente pode fazer o seguinte, olha. Animais, né, animals, na posição 1, recebe, eu estou passando primeiro um array de cachorros, né? E olha o que eu vou fazer aqui. A posição 1 recebe new gato. Então, como você pode ver, o código não tem nenhum erro de compilação, tá? O código compila normalmente, né? Mas o que acontece quando nós tentarmos executar? Ctrl Shift F10, você tem um erro chamado array store exception. Por quê? Porque o Java sabe que esse array que você passou aqui, por exemplo, na primeira iteração, então se eu colocar um breakpoint aqui e executar com Shift F9, você vai ver que você tem um array de cachorro. E o Java sabe disso, e você vai ter que colocar um gato num array de cachorro, e você vai ter esse store exception. Porém, se fosse um array mesmo de animais, você conseguiria colocar um gato lá dentro. Então, se, por exemplo, você tiver um array de animais, animals, recebe, aí você pode colocar, por exemplo, new gato, vírgula, new cachorro. Então você pode fazer isso, né? Se eu tirar aqui chamar o print consulta, passando esse animals. E vou tirar aqui esse código para não dar erro. Então, como você pode ver, funciona normalmente. Por quê? Porque isso daqui você está fazendo uso do polimorfismo. É como se você estivesse fazendo assim, animal recebe new gato. Você pode, né? Aquela parte de polimorfismos que nós já explicamos. Legal. Funciona perfeitamente quando você está trabalhando com arrays, mas o problema é que quando você tenta fazer o mesmo para lista, né? As coisas começam a ficar um pouquinho mais complicada. Então vamos copiar aqui esse código, Ctrl C, Ctrl V, vamos renomear aqui para wildcard test02 e vamos trocar. Esse é o problema. Vamos tirar aqui todas essas classes. Tira essa daqui, tira essa daqui, tira essa daqui. E nós estamos dentro do mesmo pacote. Não sei se precisa, deixa eu ver aqui. Realmente, como a gente está dentro do mesmo pacote, né, vai dar... Ele não sabe qual gato chamar, porque está dentro do mesmo pacote. Então a gente tira, a gente vai utilizar da outra classe, wildcard test 01. Bom, então no wildcard test 02, em vez de trabalharmos com arrays, nós vamos trabalhar com listas. Então a gente apaga tudo e vamos fazer o seguinte. Imagine que agora você tem uma lista de cachorro. Lista, cachorro. Você pode apertar Alt Enter para importar essa classe, java.til, cachorros, recebe, na verdade a gente pode criar inline, list.off, e cria dois doguinhos. Legal, e a mesma coisa para gato, né? Troca aqui, gatos, aqui gato, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Então temos duas listas, gato, temos uma lista de cachorro, e agora eu vou trocar uma método consulta. O método consulta vai ser list animal, continua sendo animals. Então, como você pode ver, né, o nosso código está até agora funcionando normalmente, não tem nenhum erro de compilação, na verdade, né? E eu vou criar agora uma chamada para esse print consulta, passando minha lista de cachorros. E você tem um erro de compilação. Então, esse erro de compilação, ele existe justamente porque, uma vez que o código é compilado, né, o Java não sabe que tipo de lista você está passando. Lembrando que o nome desse termo é o Type Erasure. Então, por causa do Type Erasure, o Java não sabe, por exemplo, depois que você compila, que o que você está passando é uma lista de cachorros, que uma lista de cachorros pode ser referenciada por uma lista de animais. Né? É a mesma coisa se você tentasse passar gato, também ele não vai funcionar.
Mas você ainda consegue, por exemplo, adicionar dentro dessa lista de animais objetos independentes. Então, por exemplo, que sejam filho de animal. Então, por exemplo, eu posso passar aqui animals.add e posso passar, por exemplo, um new cachorro. Por quê? Porque exatamente o que nós fizemos lá na array é como se você tivesse um animal aqui criando uma referência para um objeto do tipo cachorro. Então isso aqui pode, mas quando você está trabalhando com listas, o tipo dessa lista aqui, quando você tenta passar através de parâmetros ou o objeto, você precisa passar exatamente o que foi definido nessa sintaxe. E é por isso que nós temos o wildcard. Então, para manter essa aula simples, na próxima aula nós vamos falar sobre o wildcard. É importante você entender essa diferença, né, de como as listas e os arrays funcionam. Então, na próxima aula vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema, porque eu quero falar, olha, eu quero receber uma lista, né, e eu quero garantir que qualquer coisa que você me mande, por exemplo, eu aceite. Então, vamos continuar na próxima aula. Até mais!